Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de exames contrastados. Como eu tinha falado em sala, essa é uma disciplina que ela é correlacionada à disciplina anterior, que foi a de meios de contraste. Então, nessa disciplina agora, a gente vai conhecer efetivamente quais são os exames da radiologia que utilizam tudo aquilo que a gente aprendeu na disciplina anterior. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu das substâncias, sulfato de bário, iodo, gadolínio, das vias de administração, oral, intravenosa, endocavitária, intratecal, aquela questão de adaptação, onde cada via de administração, cada meio de contraste se adapta melhor a determinada região. É por isso que eu toquei muito nessa tecla durante as aulas, para que vocês tentassem conseguir realmente aprender esses pontos principais de vias de administração e dos tipos de contraste, para que nessa disciplina a gente consiga efetivamente colocar em prática e dar um passo à frente, entendendo como funciona na parte dos exames. Como vocês devem ter percebido na outra disciplina, essas aulas online, apesar da gente eu dar ela online, quando for presencial, no caso da quinta, eu sempre vou falar um pouco sobre ela também, porque nem todos podem assistir online, às vezes online o pessoal não gosta. Então, você que está ao vivo aqui, ou está assistindo essa gravação, na aula de quinta-feira, além da aula de quinta, eu também vou dar uma palhinha mais nesse conteúdo de hoje. Na disciplina de exames contrastados, nós teremos, mais uma vez, 6 aulas. É quase que padrão, a grande maioria das disciplinas, nós teremos esse padrão de 6 aulas. Então, a gente começa hoje, onde a gente vai aprender o conceito, vamos ter uma introdução à disciplina, preparo do paciente, assistência à vida e um estudo de exames contrastados. Essa é uma disciplina que ela vai exigir muito de vocês, muita concentração e muito esforço. Durante a disciplina, nós vamos estudar 6 exames contrastados diferentes. Professor, mas só existem esses 6? Não, existem dezenas de exames contrastados. Mas esses 6 que eu escolhi para passar para vocês são aqueles mais comuns, mais pedidos em provas de concurso e que também engloba todas as variações das características. Então, a gente vai ver todos os exames, todos os meios de contrastes e todas as vias de administração. Então, hoje, a gente já vai aprender sobre um exame contrastado. Na quinta-feira, a gente vai estudar outros 2. E na sexta-feira, a gente vai estudar outros 3, fechando os 6 exames contrastados. Hoje também, eu já vou passar para vocês o seminário. Nós temos, acho que, 6 pessoas aqui na sala, mas eu acho que vocês concordam em nós mantermos os mesmos grupos da anterior? A gente poderia manter. Pode sim, por mim está tudo tranquilo. Porque na anterior, na verdade, foram vocês mesmos, né, que escolheram. Acho que só um grupo que ficou sem dizer nada eu acabei montando. Mas eu vou, como vai ser um número de grupos parecidos, eu vou fazer a mesma divisão, vou manter os mesmos grupos, e quando for mais tarde, terminar a aula, eu já mando no grupo o tema de cada um. Vocês vão perceber, obviamente, que alguns dos temas de vocês não viram ainda, mas é porque vocês verão na outra aula, mas já dá para vocês irem se organizando, pesquisando, já que a apresentação do seminário já vai ser no dia 7/10. Deixa eu olhar no meu calendáriozinho aqui. Ou seja, já vai ser quinta da outra semana. Então, para vocês terem um pouco mais de uma semana para organizarem isso, eu já vou passar o seminário também hoje. Vai ser do mesmo modelo. Apresentação com notas individuais e o trabalho entregue de maneira impressa com notas coletivas. E aí, quando for mais tarde, eu mantenho os grupos, só faço a divisão dos temas. Como eu disse, cada tema vai falar sobre um exame contrastado
e durante nossas aulas nós vamos estudar sobre 6 exames contrastados. E é muito importante porque na prova vocês vão ter que saber sobre os 6, e é muito importante que vocês saibam, porque são muito pedidos em simulados, em provas de concurso. Então, na quinta-feira a gente estuda outros 2, na sexta a gente estuda outros 3. Quando for na segunda da próxima semana, vai ter uma aula de revisão. Na quinta da outra semana, seminário. E lá na sexta da outra semana, a gente faz nossa prova e aí já fecha essa disciplina. Deixa eu olhar até no calendário aqui rapidinho, qual a próxima disciplina de vocês? Muita gente gosta de saber, professor, qual a próxima disciplina? Deixa eu olhar aqui no meu cronograma. Um instantinho. A próxima disciplina de vocês, depois dessa de exames contrastados, é a disciplina de metodologia científica. É uma disciplina na qual vai ensinar a vocês como interpretar, como escrever melhor, como produzir melhor. Então, com certeza, vai ajudar muito vocês, tanto futuramente na questão de relatório, como também nessa produção de trabalhos, de seminários, que cada vez vai se tornar mais frequente. Então, esse é o cronograma da disciplina de exames contrastados. Boa noite. Professor, não tão baixo. Elton, para mim aqui eu estou no meu volume máximo. Tá baixo para todos? Para mim tá bom. Elton, vê se é seu computador, se é seu celular, tenta aumentar o seu volume. Não, eu vou sair e vou entrar de novo. Pronto, às vezes acontece. Eu vou, inclusive, lhe esperar. Saia e volte, que eu lhe espero. Às vezes buga um pouquinho, a pessoa saindo e voltando, volta ao normal. E agora, Elton, tá melhor? Tá ok agora. Pronto, perfeito. Então, vamos iniciar a nossa aula. Para abrir nossa aula de hoje, nenhum obstáculo será tão grande se sua vontade de vencer for maior. Eu costumo dizer que é muito importante o aluno ele aproveitar o momento que ele está em aula para aprender. Porque vocês, ou a grande maioria de vocês, não tem tempo de ficar estudando em casa, de, por exemplo, passar uma tarde estudando, ou uma manhã estudando, porque vocês trabalham, têm família, muitos são de fora, então já fica na correria para chegar na cidade da aula, aqui na escola. Então, aproveitem sempre esse momento que vocês estão em sala, estão em aula, seja online, seja presencial, para aprenderem, para tirar as dúvidas, para fazer perguntas, para que vocês possam captar o conteúdo durante a aula. Porque para estudar depois, em casa, acaba ficando bem mais difícil. E mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todo esse cansaço, essa correria, essa questão de que foi muito precária, essa questão de aulas online, do conhecimento. Então, não deixe nenhum obstáculo lhe vencer. Vocês não fazem somente um curso por fazer. Ninguém faz o curso só para dar dinheiro à escola ou para conhecer novas pessoas. Todo mundo faz o curso para mudar de vida, é para conseguir um emprego melhor, é para ganhar mais, porque gostou da profissão, mas todos vocês buscam melhorar de vida. Então, aproveite esse momento que está em sala de aula, durante todo o curso. Está em sala de aula, esqueça o celular, esqueça o coleguinha do lado, esqueça quem está passando no corredor, esqueça os problemas. Foque em aprender durante a aula, porque como os nossos professores, a grande maioria, eles são bons, se vocês prestarem atenção, tem como você fazer a prova, tem como você aprender, somente com a explicação dos professores. Claro que isso exige concentração e dedicação, mas tentem fazer isso, que com certeza vai ajudar, e nunca desistam. Vamos para cima. Então, falando um pouco sobre o conceito de exames contrastados. Então, a gente aprendeu na disciplina passada que em alguns exames da radiologia não se é possível se estudar todo o interior do corpo humano. Algumas partes aparecem com mais clareza, como a gente estudou, por exemplo, os ossos e tudo mais,
mas algumas outras estruturas, elas ou aparecem pouco e outras sequer aparecem, devido a elas terem baixa densidade, ou seja, serem muito frágeis, de pouca densidade, ou muitas vezes porque ela tem muita sobreposição, é muito órgão por cima, pelo lado, que acaba escondendo essa estrutura nos exames de radiologia. Então, para esses casos, pode ser solicitado um exame com contraste. Quando o exame é utilizado um contraste, ele é chamado de exame contrastado. Então, os exames contrastados são aqueles exames da radiologia que vai se utilizar de algum meio de contraste com esse objetivo, de melhorar, de dar um destaque a determinada estrutura. E aí, cada exame, cada estudo, ele vai ter um nome diferente. Então, todos são exames contrastados, mas a gente vai ver durante a disciplina que cada um tem seu nome, cada um tem sua característica, cada um tem o seu preparo do paciente, sua vida, administração, e durante a disciplina nós vamos estudar 6 desses exames contrastados. Então, os exames contrastados, eles são os exames radiológicos que vai utilizar algum meio de contraste. E esse meio de contraste serve para quê? Para realçar, para dar um destaque a determinada estrutura. Estrutura essa que no exame de radiologia convencional, um raio-x normal, ela seria impossibilitada de ser vista. Então, tem como finalidade estudar a anatomia e a fisiologia, né? Que é a forma e a função desses órgãos ou dessa estrutura, se utilizando algum meio de contraste, seja o iodo, sulfato de bário ou o gadolínio, que são as substâncias que nós estudamos. Nos raios-x, nos exames de raio-x normais, que é aqueles exames sem contraste, algumas estruturas são facilmente visualizadas devido à sua densidade. Por exemplo, os ossos. É como eu até expliquei em sala. O osso, ele é muito rígido, ele é muito denso. É o que se chama de hiperdensidade. O osso, ele é hiperdenso, muito denso. Por isso, a radiação, ao bater nele, tem dificuldade de atravessar e acaba dando um destaque na imagem. Já alguns outros órgãos, por não serem tão densos, ou como eu disse, em algumas vezes ficarem até escondidos, porque nosso corpo ele é repleto de sobreposição, nós temos muita coisa em cantos pequenos, então é uma coisa sobre a outra, ao lado, por cima da outra, então acaba tendo dificuldade de se visualizar. Por exemplo, sistema renal, que são os rins, os ureteres, a bexiga, estômago, intestino, veias, artérias. Então, vários órgãos do nosso corpo, eles são difíceis de se estudar nos exames por imagem normal. Então, uma das opções médicas é solicitar um raio-x com contraste. E aí esse exame vai se tornar um exame contrastado. Então, todo local que realize um exame contrastado vai ter suas práticas, suas rotinas. Como a gente viu também, e vai ver melhor nessa disciplina, vocês já aprenderam que um exame com contraste, ele não é um exame normal. Por quê? Porque a gente está colocando uma substância de fora para dentro do paciente. E apesar de ter os cuidados, como, por exemplo, armazenamento do contraste a 37 graus, para quê? Para uma melhor aceitação, questão do jejum, em alguns casos, preparo antialérgico, alguns exames que podem ser feitos. Tudo isso é para se evitar ou para se diminuir a chance de reações alérgicas. Mas a reação alérgica, ela existe. Então, cada hospital, cada serviço, ele tem o seu protocolo de funcionamento. E a partir de agora, vocês vão conhecer um novo equipamento. Em alguns casos, em alguns exames contrastados, vai se utilizar um equipamento que é chamado de radioscopia ou fluoroscopia. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse equipamento, mas é um equipamento que é muito utilizado na radiologia. E vocês vão aprender um pouco mais sobre ele agora. Então, de maneira geral, na radiologia, a gente trabalha com imagens, com fotos.
A gente até brinca com as crianças. Ah, vou aqui tirar uma fotinha sua, vou aqui tirar uma foto, fique paradinho que eu vou tirar uma foto. Por quê? Porque na radiologia nós temos imagens. A gente aperta um botão, a radiação atravessa o paciente, depois chega no chassi, é feita a revelação e nós temos literalmente uma imagem, uma foto desse paciente. Só que existe um equipamento que é chamado de equipamento de radioscopia, que ele tem uma grande vantagem, que em vez de mostrar por foto, ele vai mostrar em vídeo. Então, ele mostra um funcionamento em tempo real daquela estrutura do paciente, daquele meio de contraste passando. Então, não sei se vocês repararam, mas muitos vídeos que eu passei para vocês em sala de aula, é como se a pessoa estivesse gravando, a gente viu o contraste passando ali, a gente viu o paciente mastigando o contraste. Aquilo é um raio-x normal? Não, o raio-x normal é uma foto. Aquilo é um equipamento de radioscopia, que é utilizado em cirurgias, que é utilizado, por exemplo, se algum de vocês já tiver viajado de avião, em determinado momento a gente coloca a nossa mala para passar dentro de um tipo de um container, e essa mala é exposta à dose de radiação. É um equipamento de radioscopia, que mostra em tempo real, é feito um raio-x da mala e mostra em tempo real o que tem dentro em um monitor. Em cirurgias ortopédicas, se usa um equipamento de radioscopia. Então, é utilizado na radiologia industrial em grande escala, em portos, aeroportos. Nós temos scanners gigantes que conseguem fazer um raio-x de um caminhão inteiro, por exemplo, onde a gente consegue ver em tempo real. Então, o equipamento de radioscopia, ele é um equipamento que ele pode ser utilizado nos exames com contraste, e é um equipamento que mostra imagens de raio-x contínua. Em vez da gente ter uma imagem estática, uma foto, a gente vai ter um vídeo. Esse aqui é o equipamento de radioscopia, também chamado de fluoroscopia. Então, aqui em cima, na parte superior, a gente vê um tubo de raio-x, e na parte inferior, a gente consegue ver algo que vai fazer o papel de um chassi, vai captar essa informação, e tudo isso vai ser jogado em tempo real para os monitores. Esse equipamento é utilizado também em cirurgia. Algumas pessoas chamam ele também de arco cirúrgico. Então, arco é pelo formato, ele tem um formato de um arco. Muita gente também chama de arco C, devido a ele ter um formato de um C. Então, esse equipamento de radioscopia, ele, em vez de mostrar como uma imagem, uma foto, ele consegue mostrar como um vídeo em tempo real. E isso acaba ajudando a auxiliar toda a equipe médica durante os procedimentos. E por que no exame contrastado, quando se tem um equipamento de radioscopia, é muito melhor? Porque a gente sabe que o contraste, ao entrar no corpo humano, ele começa a se espalhar. Então, quando a gente tem um equipamento de radioscopia, a gente consegue ver, o médico ele consegue ver toda a passagem do contraste e tudo mais. Todo setor que faz exames contrastados tem um equipamento de radioscopia? Não, é um equipamento caro e difícil de se ter. Mas eu estou trazendo para vocês aqui, para vocês terem conhecimento do como a radiologia é ampla e de que muitos dos vídeos que nós vamos ver são de equipamentos de radioscopia, porque a radioscopia consegue mostrar imagens em formato de vídeo e em tempo real. A diferença da radioscopia para uma radiografia normal, ou para uma tomografia, ou para uma mamografia, ou para um raio-x odontológico, é porque esses exames, eles costumam mostrar imagens como fotos, em películas, em chassis, então, até mesmo em monitores. Mas nós temos literalmente uma foto, uma imagem daquela estrutura. Já o equipamento de radioscopia, ele possui um sistema de aquisição de imagens que conseguem mostrar em formato de vídeo, em tempo real. Ah, professor, então vai se utilizar muito mais radiação, né? Sim, porque no exame normal, a gente libera a radiação passa pelo paciente e acabou. No equipamento de radioscopia, não. São feixes de radiação contínuos que vai passando pelo paciente e a imagem vai sendo transmitida em computadores. Então, obviamente, a dose de radiação ela acaba sendo maior.
certo? Mas o médico avalia a necessidade. Então, o equipamento de radioscopia, ele tem essa característica. É um equipamento que consegue mostrar imagens em tempo real, só que em formato de vídeo, e não somente aquela imagem fixa como uma foto. Essa é a grande característica, a grande vantagem da radioscopia. Eu vou perguntar isso em prova, o que é radioscopia, ou qual é a diferença. Então, vocês têm que entender que a diferença da radioscopia é bem simples. Na radiologia, normalmente a gente trabalha com imagens e a radioscopia a gente consegue mostrar como um vídeo em tempo real. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês, inclusive. Então, veja, por esse vídeo, a gente está vendo essa imagem aonde? Em um monitor. E em vez de nós termos uma foto, a gente consegue ver um vídeo daquela estrutura. Por essa imagem que está parada, alguém poderia me dizer qual foi a via de administração desse exame? Tá pequenininho a imagem aqui para mim. Quase não tô vendo. Intravenosa, professor. Alguém poderia dizer qual foi a via de administração desse exame? Que região é essa que está sendo estudada? Eu acho que foi intravenosa. Por que você acha que foi intravenosa, Elton? Pela região aí, eu acho que isso aí é porque tá muito pequenininho, mas eu creio que seja o rins. Para mim aqui está grande a imagem. Aqui tá bem pequenininho. Pois é, eu quase não tô enxergando, quase não tô vendo a imagem. Tá dando para identificar o que é, não. Tá bem pequenininho aqui na minha tela. Aumentou agora? Então fica melhor quando eu passar esse... Ela está com quantos meses? Ela está com quantos meses? Olá, pessoal, bom dia. É a primeira série aqui do ED, criancinha de... Ela está com quantos meses? Como o vídeo está pequeno, então eu não vou brigar com vocês, não. Mas o importante é vocês... Deixa eu mostrar outro vídeo aqui, para vocês entenderem a questão da fluoroscopia. Deixa eu ver se essa imagem aqui fica maior. Mas, de qualquer forma, na quinta-feira eu mostro em sala. Esse aqui está maior ou está pequeno também? Tá maior do que o outro um pouquinho só. Pronto, então não sei se dá para vocês verem, mas a radioscopia ela consegue mostrar imagens em tempo real, onde a gente consegue ver toda a passagem do contraste, todo o funcionamento da região, da estrutura. Então a fluoroscopia ela tem essa característica. Em vez de a gente ter uma imagem fixa, a gente vai ter uma imagem em formato de vídeo em tempo real. Isso traz uma grande vantagem para o estudo fisiológico, do estudo do funcionamento daquela região. Então, a fluoroscopia é o equipamento que mostra imagens em tempo real. Não confundam, fluoroscopia não é um exame, é um equipamento que mostra imagens em tempo real. Isso acaba ajudando, facilitando no estudo médico. Todo exame contrastado vai se utilizar a radioscopia? Não, não é obrigatório, até porque nem todo serviço tem. Mas quando se tem, acaba auxiliando muito nos procedimentos. Então, deu para entender o que é um equipamento de radioscopia? O equipamento de radioscopia é um equipamento que consegue mostrar imagens, só que em tempo real, em formato de vídeo.
Então, ele consegue mostrar a imagem em tempo real e em formato de vídeo, onde vai ser tudo acompanhado por um monitor. Então, nos exames com contraste, como a gente tem uma substância se espalhando na região, eles acabam auxiliando muito no diagnóstico do exame. Entendido? Sim, entendido. Pronto, beleza. Então, os exames contrastados são indicados quando há necessidade de se investigar alguma região do corpo. Professor, parou o som, não tá saindo som de nada. Iago, eu acho que seu microfone está desligado. Arthur, desbloqueia o som. Se você não quer assistir aula, eu quero. Iago, não adianta ficar falando não, que ninguém tá entendendo o que você tá dizendo não, viu? Tá mesmo não, tá tudo mudo aí. Só dá pra ver o gesto dele falando. Como é que bloqueia, hein, o som? Eu Pronto, não agora, sei. agora vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Agora sim. Pronto, se vocês clicarem na minha fotinha, na minha imagem, aparece tipo uma opção que você desbloqueia, você bloqueia meu som. Você pode fazer isso com qualquer pessoa. Então, provavelmente, Arthur deve ter clicado sem querer. Desculpa, sem querer. Ou então foi por querer mesmo. Ele não estava gostando da aula. Que é isso, professor? A segunda opção é a mais provável, a segunda opção, viu, Iago? Aí, se você clicar nisso aí, tipo, bloqueia meu som. Eu não consigo. Eu vi que apareceu uma observação. Seu som está bloqueado, uma coisa assim. Mas eu vi aqui onde desbloqueia e já deu certo. Eu não sabia que o aluno tinha esse poder, não, viu? Nem eu. Mais uma vez eu já fiz isso, Arthur. Nós somos a força, viu? Isso é uma Iago força. está na mão da gente. Pois é. A aula estiver chata, é só bloquear o professor vai falando, nem sabe. Coisa maravilhosa, Iago, que você nos ensinou. Que coisa boa. Mas eu também posso fazer isso com vocês. Então, quando a Raquel estiver conversando bem muito, dando trabalho, eu vou bloquear o som dela e pronto. Não, Iago, Não, professor, foi sem querer. Eu tava mexendo aqui, foi sem querer. Eu já pensei isso, quando ela estivesse falando, eu bloqueia ela. Pronto, muito bem. Elton, era bom se em sala de aula presencial a gente tivesse esse poder, né? Ela tá lá conversando, a gente apertasse o botão, Gente, eu estou aqui eu estou aqui na sala de aula ouvindo vocês falando de mim, então é melhor vocês pararem, tá? Ah, sim, e a aula é gravada. Então, voltando um pouquinho aqui, deu para entender com relação à radioscopia, né? Radioscopia é um equipamento que mostra imagem em tempo real. Como eu disse, não é um equipamento obrigatório nos exames contrastados, mas que quando se tem, acaba auxiliando. Na aula de quinta-feira, como na televisão o vídeo fica melhor, aí eu mostro os vídeos e mostro como funciona melhor sobre isso. Mas, a princípio, o que vocês têm que saber é que esse é um equipamento que auxilia em várias perspectivas na radiologia, não só nos exames contrastados, na radiologia industrial, em cirurgias. Então, esse equipamento de radioscopia é um equipamento muito bacana, por isso que eu trouxe aqui, que é para vocês saberem que existe, saberem como funciona. Inclusive, eu tenho um artigo sobre ele, na utilização dele na radiologia industrial, que é muito bacana. Então, é utilizado para fazer, por exemplo, o escaneamento de um caminhão inteiro. Então, é muito legal esse equipamento de radioscopia, porque consegue mostrar em tempo real, em formato de vídeo, as imagens. E nos exames com contraste, ela é muito importante, porque a gente consegue ver o funcionamento do contraste. E a indicação dos exames contrastados é aquilo que vocês já sabem. Muitas regiões do corpo, elas não são possíveis se visualizar
nos exames normais. Então, aí o médico solicita o exame com contraste para se poder se estudar melhor essa estrutura. Essas substâncias, elas vão servir como contraste para diferenciar, né, determinado órgão. Eles vão preencher essa estrutura, essa cavidade do organismo, e assim vai permitir se estudar melhor a anatomia, a fisiologia, e vai poder se estudar N patologias, N doenças, úlceras, tumores, estreitamentos, dilatações, obstruções, enfim, o estudo dos exames contrastados, eles são muito amplos. Então, o meio de contraste, ele serve para diferenciar, destacar uma determinada região do corpo. No caso dessa imagem aqui, a gente está estudando, está sendo analisada as veias, né? A gente consegue ver as veias de uma perna do paciente, a gente consegue ver a região do joelho, da perna e do fêmur, né? Nessa fotografia. Então, alguém poderia me dizer, por essa imagem, qual foi a via de administração utilizada? Intravenosa? Intravenosa. Exatamente, Arthur e Elton. Se nós estamos vendo uma imagem que está dando um destaque, está estudando as veias, obviamente a sua via de administração foi a via intravenosa. Alguém poderia me dizer qual meio de contraste foi utilizado nessa imagem, nesse exame? Iodo. Exatamente, foi o iodo. Professor, como você sabe que foi o iodo? Porque a gente já viu que a via de administração é a intravenosa, não é? Sulfato de bário pode ser administrado de maneira intravenosa? Não. Não. Então a gente já descarta. Então, como esse não é um exame de ressonância magnética, que o gadolínio é usado só na ressonância, então esse não é um exame de ressonância, então a gente sabe que essa via de administração é a intravenosa e foi-se utilizado o iodo como meio de contraste. E qual seria, para esse exame, o tipo de iodo mais indicado? O iônico ou não iônico? Não iônico. O não iônico, porque pelo fato dele diminuir as possibilidades de reações alérgicas, ser um meio de contraste mais seguro. Então, mais uma vez, a gente está estudando nessa imagem aqui as veias, né? A gente consegue ver todas as veias da região cerebral. Então, mais uma vez, a via de administração foi a intravenosa, só que esse aqui é um exame de ressonância magnética. Então, o meio de contraste nessa imagem aqui foi o gadolínio, certo? Então, o exame aqui de ressonância, a gente consegue ver o gadolínio dando destaque à parte vascular do cérebro do paciente. Mais uma vez aqui, para estudar a região dos pulmões, né, uma bronquiografia. Então, os meios de contraste, os exames contrastados, eles servem para isso, para dar um destaque a determinada estrutura, uma diferenciação. Então, aquele exame que o meio de contraste entra é chamado de exame contrastado. E a gente vai estudar a partir de agora, nessa matéria, que cada exame contrastado, ele tem o seu nome específico. Então, vocês vão saber que, além do nome, ele tem o preparo específico, as orientações específicas, e nós vamos estudar tudo isso. O exame contrastado, ele é um exame que requer alguns preparos específicos, que eu vou passar aqui para vocês. Quando vocês estiverem no estágio, principalmente, vocês vão entender melhor que um raio-x é um exame muito dinâmico, ele é rápido. Então, o paciente, ele chega com um papelzinho que é chamado de requisição, na qual o médico está dizendo o que ele quer ver, os posicionamentos. A gente faz o que o médico quer, atende o paciente e libera. Já no exame que é com contraste, é necessário todo um preparo por alguns fatores. Primeiro, porque nós vamos estar colocando uma substância no paciente. Então, se coloca a vida do paciente em risco, tem que existir todo um preparo. Existe uma equipe multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais atuando no mesmo exame, até porque a gente aprendeu que nós da radiologia não administramos contraste. Então, tem que ter equipe de enfermagem na sala para administrar o contraste. Em muitos casos, tem a presença da equipe médica.
é necessário ter toda uma parte de orientação e de preparo do paciente, que normalmente é feito dias anteriores. Então, todo o preparo que envolve um exame contrastado não é o paciente chegar e, vou fazer um exame com contraste aqui. Não, tem todo um preparo antes, a equipe já vai sabendo para se tomar todos os cuidados. Não é todo o serviço que faz. Aqui, por exemplo, em Açu, não faz exame contrastado, porque você tem que adquirir, obviamente, a substância, você tem que disponibilizar uma equipe de enfermagem preparada, específica para isso. Mas, por exemplo, quando a gente for visitar o Tarcísio Maia, lá faz tomografia com contraste. Então, se a gente der sorte, quem sabe até no momento que a gente esteja lá, a gente pega uma tomografia com contraste. Então, pode acontecer, mas não é todo o serviço que faz, porque exige todo esse preparo bem específico. Eu vou passar para vocês aqui alguns pontos desse preparo. Manter a sala de exames limpa e organizada. Essa, pessoal, é uma responsabilidade nossa. Se a gente está no plantão, se a gente está no serviço, a responsabilidade do ambiente, ela é nossa. Então, a gente tem que manter a sala sempre limpa, sempre organizada. Então, nunca se deixe relaxar com relação a isso, porque essa é a primeira impressão do paciente. O paciente chega naquela sala, ele vai olhar, muitas vezes vê uma sala com cheiro ruim, uma sala suja, desorganizada. Então, isso já gera uma má impressão. Então, a gente manter nossa sala organizada. O que é manter uma sala organizada? É a gente precisar de uma luva, a gente saber onde está as máscaras, onde estão os cassetes. Tem um banquinho para já o paciente subir, onde é que está. Então, a gente saber onde estão as coisas e mantê-las de maneira limpa é uma responsabilidade, é um dever nosso, em qualquer área da radiologia. E também recepcionar bem o paciente, atender bem o paciente. Quem acompanha minhas palestras aí, às vezes eu palestro sobre isso, que é a questão da gente conseguir receber bem o paciente e não focar apenas em realizar o exame bem. Realizar o exame bem é obrigação, bacana, sabe fazer exame? Muito bom. Mas atender bem o paciente também é uma coisa fundamental. Então, é a gente olhar o paciente no olho, mesmo de máscara, dar um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Enfim, receber bem o paciente também é um dever nosso, ainda mais no exame com contraste, onde o paciente já está ciente dos riscos, onde o paciente ele sabe que vai fazer um exame que tem radiação, que tem contraste, que ele pode sofrer alergias, que com certeza ele está apreensivo, ele está inseguro, ele está com medo. Então, quando o seu ambiente está preparado e quando você recebe bem esse paciente, já vai ajudar também nesse processo para manter o paciente calmo. Verificar as indicações e contraindicações do exame. Então, quando a gente recebe o paciente, esse paciente vem com a ficha, com algumas orientações, onde a gente vai conferir, vai perguntar. Iago, mas você não disse que esse paciente faz uma entrevista antes com o médico, com a equipe de enfermagem? Faz. Teoricamente, esse paciente ele já vem totalmente orientado. O médico ele já avaliou se esse paciente tem alergia, se não tem, se pode fazer essa via de administração, se não pode. Mas como nós fazemos parte da equipe, é muito importante que a gente também pergunte, se informe, questione, porque se nós fazemos parte da equipe, a gente não pode transferir a responsabilidade do outro. A gente tem que assumir nossa responsabilidade e fazer nosso trabalho da menor maneira possível. Então, confirmar esses dados, perguntar, enfim, tirar as dúvidas, é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito também de fazer, e no estágio vocês vão ver isso, é orientar o paciente a tudo que vai ser realizado. Isso é um ponto, pessoal, fundamental na radiologia. Porque imagina vocês é um paciente e nunca entraram numa sala de raio-x. Já tem todos esses mitos voltados à radiação. Você entra numa sala fechada com uma pessoa que você nunca viu na vida para fazer um exame com radiação, em alguns casos, além da radiação, com contraste, muitas vezes com pouca roupa, onde a gente tem que pedir para a paciente tirar sutiã, por exemplo, tem que pedir para o homem tirar o short por causa do zíper.
vai ficar vestido apenas com a batinha. Então, se coloque no lugar do paciente e veja que situação desconfortável. Então, uma boa recepção e uma boa comunicação é fundamental. Então, você não pode ter medo ou ter vergonha de conversar com o paciente. Quando eu falo conversar, não é perguntar sobre a vida dele, nem você contar sobre sua vida. É você orientá-lo sobre tudo que vai fazer. Senhora, a senhora vai precisar tirar o sutiã, porque as presilhas atrapalham na imagem. Vá ali atrás, vista essa bata. Não, vamos precisar baixar seu short por isso. Essa boa comunicação, dizer tudo o que vai ser feito, principalmente ao tocar no paciente, a gente não pode chegar no paciente e tocá-lo. A gente tem que dizer, senhor, senhora, eu vou lhe afastar um pouquinho aqui para o lado, com licença. Vou colocar seus cotovelos para frente, com licença. Vou pegar na senhora aqui para ajustar no posicionamento. Então, isso são coisas simples que acabam passando uma maior segurança para o paciente, acaba deixando mais tranquilo, e essa comunicação ela é fundamental. Então, a gente falar todo o procedimento que vai ser realizado, e não apenas pegar o paciente e forçar ele a ficar naquela posição, posicionar e pronto. Porque o exame ele pode até ser bem feito, mas o atendimento ele foi, o paciente ele está satisfeito. Então, é muito importante vocês terem essa mentalidade comercial, na qual nós somos funcionários a serviço de pessoas. Então, não é somente a realização de exame, e sim a satisfação do nosso cliente ou do paciente, porque assim vocês vão fazendo o seu nome, e se vocês trabalharem na empresa, você vai passar a ser reconhecido. Então, esse atendimento, essa comunicação com o paciente, ela é fundamental no preparo do exame. Antes de iniciar o procedimento, orientar, como a gente falou, essa questão de comunicação, no caso de contraste, dependendo da via da administração, dizer os possíveis efeitos colaterais, o que vai sentir, se a máquina faz barulho, se não faz, enfim, dar todas essas orientações pré-exame, até porque a gente sabe que o paciente ele não pode se mexer. Então, se o paciente tem que ficar parado, então é muito importante a gente orientar para que ele não se assuste. Por exemplo, um exame de ressonância magnética ou tomografia são exames que fazem barulho. Um raio-x, na hora do disparo, ele faz um barulho. Muita gente não está preparado, se assusta. Então, esse tipo de orientação é muito importante. É claro que isso vai variar um pouco de acordo com o seu local de trabalho, com o hospital, com o médico. Cada um gosta de trabalhar de uma forma durante o exame. Mas esse preparo, essa parte de orientação, de limpeza, de organização, é padrão em qualquer área da radiologia. Ao menos teria que ser. Então, deixem isso em mente para futuramente vocês colocarem isso em prática enquanto profissionais, porque com certeza vai ser um diferencial para vocês. Como as substâncias de contraste, elas, umas mais, outras menos, mas todas elas têm possibilidade de colocar a vida do paciente em risco, então algumas mais, por exemplo, o iodo iônico. Nós estudamos que o iodo iônico ele tem um percentual maior de causar reações alérgicas. O não iônico tem menos. Sulfato de bário é seguro. O gadolínio é moderno, é muito seguro também. Mas vocês estudaram, viram nas apresentações de seminários, que todos eles têm uma contraindicaçãozinha. Todos eles têm um tipo de reação alérgica. Ah, mas tem aquele caso que pode acontecer isso. Não, mas o paciente que tem graves problemas renais, que tem uma alergia, pode não fazer. Então, essas possibilidades da situação dar errada, então essa situação ela tem que ser precavida. Para isso, tem que existir todo um preparo, não só da equipe e do paciente, mas também da sala. Então, para isso, você tem que ter um preparo de assistência à vida. Os exames radiológicos com contraste são exames que existe um certo risco, porque eles podem causar reações alérgicas. Então, a gente estudou, e vocês falaram no seminário, urticárias, né, que são coceiras, vômitos, sabor metálico na boca, sensação de calor, aumento da pressão. São efeitos colaterais que eles podem acontecer durante o exame. Em alguns pacientes, esses efeitos eles podem ser moderados, em alguns pacientes, eles podem ser até graves, onde a vida do paciente está em risco. Então, o ambiente, a sala de um exame contrastado,
é uma sala que é preparada para isso, onde, como vocês já sabem, além de nossa presença para realizar o raio-x, vai ter a presença da equipe de enfermagem para administrar o contraste, muitos casos a presença da equipe médica. Então a sala tem todo o suporte de carrinho de parada. Carrinho de parada é o que chama de desfibrilador, onde fica um carrinho, aquele desfibrilador que dá o choque, e além dele tem várias outras portinhas, que tem, por exemplo, adrenalina, medicações de primeiros socorros, enfim, toda uma estrutura preparada para que, caso seja necessário uma intervenção, um primeiro socorros, a gente tenha a estrutura de realizar aquele primeiro atendimento ali mesmo. Professor, mas isso cabe a nós da radiologia? Também. Então, se a gente está numa sala, participando de um procedimento, de um exame, e o paciente passa mal, a gente vai fazer o quê? Vai sair correndo? Vai sair gritando socorro enquanto o paciente está lá? Eu sairia correndo e gritando socorro. Socorro? Ou senão vai ficar passando mal o paciente desmaiado, você vai desmaiar também com ele, para ele não ficar sozinho? Vou desmaiar aqui com você, para você não ficar só. Pronto. Eu sairia correndo e gritando socorro, socorro. Então é importante que vocês entendam que nós somos também profissionais da saúde. Nós não somos socorristas, pelo menos quem não tiver o curso, né? Claro que existem os cursos de primeiros socorros. Durante a disciplina, o que a gente vê durante o curso é pouco, né? Mas para isso existem os cursos, inclusive orienta vocês fazerem. A escola está sempre fazendo aí, a cada 3, 4 meses, um curso de primeiros socorros. Vocês podendo fazer, façam, porque vale muito a pena. Porque se o paciente está passando mal e está em nossa sala do raio-x, é também responsabilidade nossa. Então, pelo menos a gente saber o que deve ser feito, ter essa noção de como devemos agir em casos assim. Isso não serve só para o exame contrastado, não. Quando vocês estiverem estagiando na UPA, vocês vão ver que, por exemplo, a UPA aqui é um atendimento de urgência e emergência. Então, é um atendimento que a SAMU da região vem para cá, tiro, facada, fratura exposta, paciente bêbado, paciente cadeirante. Então, não é apenas a gente sair correndo, gritando, ou então o paciente desmaiou, a gente desmaia junto com ele. Não pode ser assim. A gente também tem que ter essa responsabilidade e esse conhecimento básico de noções de assistência à vida. E o técnico em radiologia, ele deve ter essas condições. Por isso, os cursos de primeiros socorros, o APH, né, que é o atendimento pré-hospitalar, ou atendimento de urgência, ele é muito importante para a gente conhecer, pelo menos, os sinais do que é normal e do que não é normal. E, pelo menos, a gente consiga ter alguma conduta, alguma ação para ajudar a salvar a vida daquele paciente. Até porque os meios de contraste, né, são substâncias que geram reações alérgicas. Essas reações podem aparecer 10 minutos após o exame, 20 minutos, 30 minutos? Pode. Como também pode ser na hora. Pode ser administrando o meio de contraste e o paciente tendo um ataque, enfim, devido a algum tipo de reação alérgica. Então, são situações que podem acontecer e nós não podemos estar alheio. O paciente passando mal, isso aí é com o pessoal da enfermagem aí. Eu estou aqui só para fazer o raio-x, ó. Aí só para apertar o botão, né? Eu tô aqui só para apertar o botão. O paciente morrendo e o cara da enfermagem, não, é com ele. Não, porque se o paciente morrer ou tiver alguma reação, você vai ser processado e demitido do mesmo jeito, certo? Não tem como fugir disso, não. Então, a gente tem que ter esse preparo e deixar de ficar transferindo responsabilidade. Nós fazemos parte da equipe, então a gente tem que estar lá também, até porque o foco é ajudar o paciente. Então, a melhor forma da gente ajudar alguém é a gente saber o que está fazendo, a gente se preparar. Até porque o paciente confia, ou pelo menos imagina que a gente, enquanto profissional da saúde, está preparado para ajudá-lo. É claro que a maior responsabilidade em tudo isso, desses primeiros socorros, é do médico, certo? Depois da equipe de enfermagem, para depois ser nós. Mas é importante a gente ter esse conhecimento de primeiros socorros. E, como eu falei, toda sala de exame contrastado tem um carrinho de emergência, onde vai ter todos os medicamentos que ajudam se for o caso, reanimar o paciente, desfibrilador, adrenalina, enfim, todo o suporte, o aparato necessário. E, como eu disse, inclusive a exigência de muitos serviços que um médico esteja presente
durante os exames contrastados, para que a gente tenha um suporte maior em casos necessários. E o técnico de radiologia, juntamente com a equipe de enfermagem, deve conhecer todos os compartimentos. Pense numa coisa que eu fico assim, indignado. É o profissional que precisa de um par de luva e não sabe onde encontrar. Chegou uma emergência, a gente está lá no estágio, todo mundo conversando, tranquilo, de repente chega um paciente na maca lá com um tiro, todo sujo de sangue. Fulano, tá, pega a luva? Ei, onde é que tem luva? Gente, isso é um absurdo. Vocês, enquanto profissionais da saúde, têm que ter tudo organizado. Vocês têm que saber onde está cada coisa. Vocês têm que entender o funcionamento do seu equipamento, que giro ele faz, essa maca passa aqui, ela não passa, essa cadeira de roda passa aqui, qual é a distância, a angulação, essa maca faz esse movimento, onde é que estão guardadas as coisas. Isso é um mínimo, essa parte de organização é um mínimo para vocês conseguirem trabalhar com segurança. Porque na saúde é assim, a gente não vai passar o estágio são plantões de 12 horas, a gente não vai passar 12 horas atendendo, não. A gente vai passar 2, 3 horas sem fazer, muitas vezes sem fazer nada, né? A gente fica fazendo outras coisas, fazendo provas, estudando, mas sem atender paciente. E de repente pode chegar uma urgência do tamanho do mundo. Mas a gente tem que estar sempre preparado para esse tipo de situação. Então, no caso do exame com contraste, não só nós, como equipe de enfermagem, a gente tem que conhecer todo esse ambiente e manter tudo de maneira organizada. Então, pessoal, vamos começar a deixar as coisas difíceis, vamos colocar a mão na massa e começar agora a aprender de verdade. Então, desde a disciplina passada, toda a disciplina passada e toda essa introdução da aula de hoje foi preparando vocês para a partir de agora. Porque a partir de agora a gente vai conhecer realmente os exames contrastados. Então, eu já entendo que vocês sabem quais são as vias de administração, ou seja, oral, intravenosa, endocavitária, intratecal. Eu entendo que vocês já sabem isso. Eu entendo que vocês já sabem quais são as substâncias, quais são os meios de contraste, iodo, iodo iônico, não iônico, sulfato de bário, gadolínio, o que pode, o que é insolúvel, o que é hidrossolúvel, todo o preparo pré-exame, dos cuidados que tem que ter, do preparo da sala, de orientação a paciente. Então, vocês já aprenderam toda essa base para a gente entrar agora, literalmente, nos exames contrastados. Então, como eu disse, cada exame contrastado, ele tem o seu nome específico. E o primeiro exame contrastado que nós vamos estudar, ele é chamado de esofagograma, ou também chamado de esofagografia. Eu vou ficar tratando ele como esofagografia, porque é um nome de mais fácil aprendizado. Então, se nós temos um nome, um exame, que é chamado de esofagografia, esôfago é a parte da região anatômica do corpo humano. Como vocês sabem, o esôfago é o canal que liga a nossa boca, desce na região torácica e vai até o estômago. Então, tudo que a gente deglute desce da nossa boca e vai até o estômago. O nome desse canal que liga a boca ao estômago é chamado de esôfago. E grafia é um termo para registro, para escrita. Eu até já tenho utilizado esse nome outra vez. Então, tudo que é grafia, fulano de tal tem a grafia tão bonita, tem a letra tão bonita, a escrita tão bonita. Então, tudo que é grafia é relacionado a registro. Então, esofagografia é o estudo do esôfago, é o registro do esôfago. Então, esofagografia é um exame contrastado, ou seja, é um exame da radiologia que vai utilizar um meio de contraste para estudar essa região do corpo, que vai estudar esse canal que liga da boca até o estômago. Esofagografia é o exame contrastado que estuda o esôfago. Este exame tem por objetivo a gente obter imagens, a gente estudar desde a região da faringe, descendo da porção abdominal do esôfago até chegar à região do estômago, estudando principalmente a deglutição, que é o ato de engolir. Então, pacientes que sofrem de refluxo, muitas vezes, é porque tem um estreitamento nesse canal, nesse esôfago,
e aí o bolo alimentar não consegue passar, e esse paciente acaba tendo um refluxo, ou seja, esse bolo alimentar acaba voltando para a sua boca. Então, muitas vezes, isso é devido a um estreitamento desse canal. E a esofagografia é um exame contrastado que possibilita a se ter esse estudo. Na esofagografia, o paciente ele vai ingerir o meio de contraste sulfato de bário. O sulfato de bário, como vocês sabem, é uma substância positiva, né, radiopaca, que é insolúvel, e sua via de administração vai ser a via oral. Então, a gente já tem aqui todas as informações principais do exame. Esofagografia é o exame que estuda o esôfago. Então, se nós temos um exame que estuda essa região do esôfago, é óbvio que a sua administração vai ser qual? A oral, vai passar pela boca. E qual o meio de contraste mais comum por via de administração oral? Sulfato de bário. O iodo pode ser administrado de maneira oral? Até pode, mas não é o mais comum. O mais comum por via oral é o sulfato de bário. Então, no esofagograma, na esofagografia, vai se utilizar o sulfato de bário por via de administração oral, onde vai ser dado para o paciente beber, para o paciente deglutir, e aí vão ser realizados os exames radiológicos para a gente poder estudar essa região do corpo. Então, essa é uma imagem, por exemplo, que nós vimos na disciplina passada. A gente consegue ver aqui uma criança e a gente consegue ver uma parte muito branca, quase que brilhando na imagem, que é exatamente o meio de contraste. Então, a gente consegue ver bem branco aqui o esôfago, que eu disse que é o canal que liga da boca até o estômago. Isso redondo aqui na esquerda do paciente é exatamente o estômago dele. O nosso estômago fica na parte esquerda, um pouco abaixo do final dos pulmões. Então, mais ou menos, a região abdominal, 4 dedos acima do seu umbigo, à esquerda, mais ou menos por ali vai estar o nosso estômago. Então, o esofagograma estuda exatamente essa parte. A deglutição, a boca, o esôfago e o estômago. Sua via de administração vai ser a via oral e o meio de contraste utilizado vai ser o sulfato de bário. Então, veja que quando a gente tem um alicerce de conhecimento, as coisas elas não parecem tão complexas. Porque a partir do momento que a gente sabe que o exame estuda o esôfago, a gente já sabe que sua administração é intravenosa? Não. É intratecal? Não. É endocavitária? Não. Sua via de administração é a oral, é pela boca. Qual o meio de contraste mais comum administrado pela boca? É o gadolínio? Não. É o iodo? Poderia até ser, mas não é o mais comum. O mais comum é o sulfato de bário. Então, a gente já sabe qual a via de administração e qual o meio de contraste utilizado. E isso, pessoal, pode parecer simples, mas são poucos profissionais da radiologia que conseguem ver uma imagem dessa e conseguem saber que isso é o sulfato de bário, que isso é a administração via oral, que isso é uma esofagografia. Então, ter esse conhecimento é muito importante para vocês, porque cai muito em prova de concurso. Então, o esofagografia estuda que região do corpo? Diga aí para mim. O esôfago. E utiliza que meio de contraste? É o sulfato de bário. E a via da administração? Oral. Só Elton vai responder? Vamos lá. Luciene, Joilda, Everton, vamos falando aí comigo? Vocês estão aí ou só deixaram a aula em casa? Tô aqui, professor. Tô aqui, professor. Aqui, professor. Estou aqui. Pronto, tá todo mundo aí. Menos Nivaldo, né? Nivaldo tá aí não? Nivaldo deixou a aula ligada e saiu para passear, hein, Nivaldo? Assim mesmo. Então, cada exame, ele tem um preparo específico. Então, vocês já têm a base, vocês já sabem que o esofagografia, o que ele estuda, qual o meio de contraste utilizado e qual sua via de administração. Agora, vamos entender, vamos estudar qual o preparo do paciente. Como a gente
viu durante a aula de hoje, tem todo um preparo pré-exame, da gente receber o paciente bem na sala, da gente manter a sala organizada, tirar os objetos metálicos. Por exemplo, se esse exame estuda a região da boca, do esôfago e do estômago, a paciente pode estar de sutiã nesse exame? Não. A paciente pode estar de brinco? Não. O paciente pode estar de corrente, de colar? Não. Então, orientar para tirar os artefatos metálicos, orientar como vai ser o procedimento do exame, tirar as dúvidas do paciente, e tudo isso preenchendo, anotando, documentando e analisando os dados que vão ser recebidos. Se esse paciente está usando sulfato de bário, então a gente sabe que o sulfato de bário é relativamente seguro. Ele é contraindicado para pacientes que tenham feito algum tipo de cirurgia recente na região, ter sofrido algum trauma, algum tipo de perfuração nessa região, então aí se tornaria contraindicado. Mas a gente vai analisar a ficha do paciente, saber que se há algum tipo de contraindicação, dar as orientações a ele, remover os artefatos metálicos, preparar toda a sala, dar ao paciente a vestimenta adequada. Então, após fazer tudo isso, a gente vai iniciar o procedimento. Se tivesse utilizando a radioscopia, se torna bem tranquilo. Mas o que é radioscopia? Alguém poderia me dizer o que é radioscopia? Só imagem em tempo real. Oi? Imagem em tempo real. Mas é um exame? Não. É o quê? É um aparelho que... Boa, é isso mesmo. Boa, não precisa dizer mais nada não, já acertou. É isso mesmo. A radioscopia é um equipamento que mostra a imagem em tempo real. Então é bem mais tranquilo, porque a gente tem um equipamento que vai conseguir mostrar em um monitor imagem em tempo real do paciente deglutindo e engolindo o meio de contraste. Mas quando não se tem o equipamento, a gente faz nos equipamentos de raio-x normal, onde vai ser administrado por via oral o meio de contraste, o paciente vai ficar em pé e a gente vai pedir para ele segurar o contraste na boca. Quando a gente disser engula, aí o paciente engole, deglute e a gente libera a radiação e faz o exame com contraste. E aí a gente vai de acordo com o que o médico queira. Radiografias em AP, em perfil, em oblíqua, tem médico que gosta de exame deitado, enfim, vai de acordo com o que o médico queira. Então, são radiografias, são raio-x normal, onde a gente coloca, obviamente, a colimação naquela região, colima e realiza o exame. Quem administra esse meio de contraste? Por mais que seja oral, somos nós da radiologia? Não. Por mais que seja uma via de administração relativamente simples, não é dever nosso. Quem faz todo o preparo, a gente já sabe que o sulfato de bário é insolúvel, então ele tem que ser agitado antes de dar ao paciente. Em alguns casos pode ser misturado com alguma coisa para melhorar seu gosto. Então todo esse preparo do contraste e essa administração é feita pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, e a gente fica a cargo da realização do exame. Como a gente consegue ver nessas duas imagens, a paciente ela está bebendo, né, engolindo, deglutindo o sulfato de bário, via de administração, via oral. O contraste está entrando pela boca. Então, está sendo utilizado o sulfato de bário por via de administração, via oral. E aí a gente vai realizando os posicionamentos de acordo com o médico queira. Então, seja em pé, seja deitado, seja em perfil, enfim, de acordo com a necessidade, a gente vai se realizando as radiografias, os exames. E aqui a gente consegue ver alguns exemplos de exames. Então, a gente consegue ver também, por essa imagem aqui, como a radioscopia ela facilita o nosso trabalho. Pois a partir do momento que a gente tem um equipamento que mostra imagem em tempo real, a gente não precisa estar posicionando muito o paciente, virando para um lado, virando para o outro. O equipamento acaba ajudando nisso. Mas quando não se tem, aí sim, a gente bota em pé, deitado, faz os posicionamentos de acordo com o que o médico queira. Então, em muitos casos, em muitos pacientes, há um estreitamento nessa região do esôfago que acaba podendo gerar algumas doenças.
Então, deve-se orientar, obviamente, ao paciente ficar parado durante a aquisição das imagens, dos exames. Como eu disse, em alguns casos, pode ser orientado, quando for administrado o contraste, o paciente ele não engolir de vez, ele segurar um pouco o contraste na boca, e aí, quando a gente der a ordem, ele engole, ele deglute, e a gente libera a radiação para fazer o exame, e assim a gente realiza o que é chamado de radiografia seriada. O que é a radiografia seriada? São vários exames diferentes no mesmo paciente. Então, a gente faz em AP, em perfil, ou seja, são vários raios-x que são feitos para que o médico possa ter vários ângulos diferentes para se visualizar. Então, é orientado o paciente, durante o preparo pré-exame, a estar de jejum. Como a gente estudou na disciplina passada e vai ver muito nessa, o jejum ele ajuda em 2 fatores muito importantes. Primeiro, o paciente em jejum ele tem menos possibilidades de ter reações alérgicas. E segundo, que o paciente que está em jejum, ele tem menos resíduos na região abdominal, no estômago, no intestino. Então, essas regiões, elas ficam mais limpas. Isso acaba melhorando e ajudando em uma melhor observação da estrutura. Isso acaba ajudando na melhor recepção daquele órgão ao meio de contraste, onde não vai ter nenhum resíduo de alimento, de fezes, de gases. Então, o paciente que está em jejum e que muitas vezes é orientado também a fazer um preparo intestinal, ou seja, no dia anterior tomar laxante, ficar em jejum. Então, toda essa orientação pré-exame é muito comum nos exames com contraste. Vocês vão ver que praticamente todos os nossos exames têm esse tipo de preparo pré-exame. Isso vai, como eu disse, diminuir as chances de reações alérgicas e também melhorar na qualidade da imagem, diminuindo alguns tipos de artefato, acúmulo de secreção, alimentos, no caso aqui no estômago. Então, se tiver resíduos de alimento no estômago, alguma coisa do tipo, pode acabar dificultando a realização do exame e a avaliação da imagem. Então, é muito comum os pacientes estarem em jejum e, em muitos casos, também fazer um preparo intestinal pré-exame no dia anterior. E no esofagograma, também isso é feito por causa que, se houver muito alimento no estômago do paciente, pode acabar dificultando na visualização, já que esse exame estuda tanto a boca, quanto o esôfago, quanto o estômago. É um exame que é indicado para o estudo da anatomia e da morfologia, ou seja, a anatomia é o desenho e a morfologia é o funcionamento, é a forma e a função tanto do esôfago, estuda anomalias congênitas, neoplasias, que são tumores, corpo estranho, paciente que sofre de refluxo. Então, é um exame muito solicitado para vários estudos. A contraindicação do esofagograma, da esofagografia, é a contraindicação relacionada ao sulfato de bário. Não lembro se algum de vocês foi do grupo do sulfato de bário, mas o pessoal do grupo sulfato de bário falou muito bem sobre isso. Então, o sulfato de bário ele é um meio de contraste bem seguro, diferente, por exemplo, do iodo, porque o iodo tem todas aquelas questões, frutos do mar, não sei o quê, tem muitos detalhezinhos. O sulfato de bário, ele basicamente tem 2 contraindicações. A primeira, aquele paciente que é o chamado hipersensível, né? Tem hipersensibilidade, que é aquele paciente alérgico. O paciente que ele é alérgico à substância, alérgico ao bário, o que é algo relativamente raro, mas pode acontecer. Então, se o paciente tiver algum tipo de alergia ao bário, ou então, qual é a outra contraindicação que o pessoal também falou na apresentação? Caso o paciente ele tenha passado por alguma cirurgia, sofrido algum trauma naquela região, alguma suspeita de perfuração. Então, se o paciente fez uma cirurgia nessa região do esôfago, do estômago, da boca, ou sofrido algum trauma, uma facada, um tiro, um acidente, o exame ele passará a ser contraindicado. Por quê? Porque se houver suspeita de alguma perfuração nessa região, ao sulfato de bário entrar, ele pode acabar extravasando, se espalhando, e como ele é insolúvel, ele pode acabar indo para algum outro órgão, como os pulmões, por exemplo, já que a gente sabe que o que leva o ar para os nossos pulmões e a comida para o nosso estômago, o que separa de um para o outro é apenas uma esflintezinha.
É apenas um detalhezinho que liga um para o outro. Então, se o sulfato de bário extravasar e for para os pulmões, por exemplo, pode acabar gerando um trauma, já que o sulfato de bário é insolúvel, isso pode acabar gerando um problema, colocando em risco até mesmo a vida desse paciente. Então, caso o paciente tenha algum tipo de perfuração, de trauma nessa região onde vai ser realizado o exame, o sulfato de bário, no caso, ele vai ser contraindicado, certo? O esofagograma, a esofagografia. Aí o médico poderia utilizar, enfim, o iodo ou algum outro exame. Então, pessoal, com relação à esofagografia, vocês conseguiram aprender? Todos os exames, eles têm características em comum, que são preparo da sala, receber o paciente, esse preparo pré-exame, praticamente todos jejum, preparo intestinal, todos esses cuidados, essa base, vocês têm que ter. O que vocês têm que aprender, e o que é muito importante, são 3 pontos. Obviamente, o nome do exame e o que ele estuda. Então, esofagograma, esofagografia, estuda o esôfago, o estômago e a boca. Vocês têm que saber qual é a via de administração desse exame, no caso, a via oral, e vocês têm que saber qual o meio de contraste utilizado. No caso aqui, o sulfato de bário. Então, vocês tendo essa base e sabendo esses pontos de cada exame, então vocês vão se dar muito bem. Por enquanto está parecendo fácil, porque a gente só estudou um exame. Mas no final da disciplina a gente vai ter estudado 6. Então vocês vão ter que saber qual o nome de cada um, o que estuda cada um, qual o meio de contraste utilizado de cada um, qual a via de administração de cada um, e tem alguns ainda que tem alguns preparos específicos que vocês vão ter que saber também. Mas vamos vendo um a um. Eu queria saber se sobre a esofagografia, se vocês conseguiram aprender, se vocês conseguiram pegar sobre esse exame. Vocês acham que já conseguiram pegar, aprender sobre ele? Porque, no caso, na quinta, a gente já vai ver um pouco ele presencialmente, principalmente questão de vídeo, que vai ajudar muito, que, pelo visto, passando aqui não deu certo. E também já vamos estudar 2 novos exames. São todos com nomes, assim, um pouco diferentes. Então, é muito importante a gente ir pegando passo a passo, um a um, sobre cada um deles. Deu para aprender sobre o de hoje? Sim. Tranquilo, né? Todo mundo aprendeu. Raquel, Everton, Luciene, Joilda, Maria Luciana. Deu certo. Deu bom, né? Não achei vocês muito animados, não. Em sala, eu vou ficar gritando para vocês me responderem mais. Mas aqui eu não vou, não. Então, a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, ela foi bem introdutória, para vocês entenderem mesmo o que é a disciplina, o que eu quero, ter essa base de como funciona todos os exames contrastados, aprenderem sobre o que é radioscopia e aprenderem também sobre o nosso primeiro exame contrastado, que é o esofagograma. Eu vou passar aqui rapidinho para falar logo sobre o trabalho, tá bom? Como eu disse, eu vou manter os mesmos grupos. Quando terminar a aula, eu vou só dividir os temas, mas eu vou passar novamente aqui para vocês. Só um instantinho. Então, pessoal, eu vou manter o mesmo padrão do trabalho, que é dividido praticamente em 2. Nós temos o trabalho impresso, que é aquele trabalho que vocês me mandam o arquivo em PDF e que vocês imprimem e me entregam também. Esse trabalho, a nota é coletiva, ou seja, se eu dei, por exemplo, um 4 para um trabalho, todos os componentes tiveram 4. E a outra parte do trabalho é o seminário, é a apresentação. E já na apresentação, essa nota é individual. Então, vocês devem ter visto, por exemplo, teve aluno que tirou 4,5, teve aluno que tirou 4, o pessoal que apresentou por vídeo tirou 3, 3,5. Então, tem variações porque a nota ela é individual, de acordo com o que eu analiso como desempenho de cada um.
Então, a apresentação individual. Teve aluno, por exemplo, que não apresentou e teve que fazer a prova de recuperação e ficou com a média mais baixa. Eu também não vou pegar na mão e obrigar a pessoa a apresentar. Mas o que vocês têm que entender é que é o mesmo padrão. Tentem fazer, Iago, no meu grupo só eu estou interessado. Beleza, faça a tua parte, apresente a tua parte. Teve aluno que eu aceitei e apresentar até por áudio. Não, Iago, deu uma ruma de desculpa. Eu digo, você quer? Então me manda um áudio, me fale pelo menos não ficar com alguma nota, né? Então, por mais que seu grupo não seja bom, não tenha interessado, tenha dado alguma coisa errada, faça a sua parte. As entregas e as apresentações vão ser no dia 7, ou seja, nessa quinta-feira agora, a outra, e os grupos vão ser os mesmos. Na quinta-feira eu vou entregar os trabalhos e as provas de quem fez presencial, né? E eu vou falar um pouquinho, começar a ajudar um pouquinho mais a vocês a como elaborar os trabalhos. O pessoal que fez a prova presencial comigo, viu que ao terminar a prova, eu chamei cada um na minha mesa, conversei, expliquei por que eu tinha considerado isso errado, por que eu tinha considerado isso incompleto, por que ele respondeu dessa forma, porque a questão, não me importa a nota, se é 0 ou se é 10. A nota, ela não mede o conhecimento de maneira precisa, é uma obrigatoriedade, mas o importante é o conhecimento. Então, na quinta eu vou fazer do mesmo jeito, quando terminar a aula eu vou chamar grupo por grupo e vou orientar um pouco sobre como fazer, como melhorar nessa questão de trabalho, mas as exigências são as mesmas, capa, contracapa, sumário, referências, trabalhos digitados e tudo mais. E vocês só vão falar no trabalho o tema que vocês forem apresentar. Os temas são esses 4. Nós, no trabalho passado, formamos 4 grupos. E nesse trabalho também serão 4 grupos, porque eu acho que ficou bom, ficou uma boa divisão. Então, serão 4 temas. Vai ser um grupo o enema opaco, o outro esofagografia, que foi o exame que nós estudamos hoje. O outro vai ser a urografia excretora e o outro vai ser a esterossalpingografia. Todos são exames que nós vamos... Que nome difícil é esse? Eu não vou dizer esse nome, mas nem dizer o nome. Além de dizer, você vai ter que escrever esse nome na prova. E saber o que é e o que ele estuda, enfim. Mas vocês vão... Eu tô só esse nome. Meu Deus do céu, esse nome me aterrorizou. Vou desistir do meu curso, porque não dá não, foi pra mim. Não, desista não. Deixa chegar pelo menos em tomografia para você desistir. Então... Nome difícil, não tem como abreviar esse nome, não? Não, é sem abreviações. Então, esses são seus 4 temas do trabalho. Claro que, no momento, a gente só conhece um exame, que no caso é a esofagografia, mas nas próximas aulas, quinta e sexta, a gente vai conhecer todos os outros. Mas eu já vou passar, a partir de agora, para que vocês tenham mais tempo, pelo menos de ir se organizando, se dividindo, que cada um vai pesquisar esse tipo de coisa. Esse enema opaco é um exame mais detalhado do intestino, né? Perfeito, Elton, exatamente. Você estudou sobre ele na pesquisa? Eu estudei pesquisa de sulfato de bário. Perfeito, exatamente. O enema opaco a gente vai estudar ele quinta-feira. Ele estuda Foi minha explicação, foi a explicação do trabalho. Isso mesmo. Ele estuda o intestino grosso, para ser mais preciso, e vai utilizar o sulfato de bário. É um dos exames. Os critérios de avaliação, eu avalio, enfim, os temas abordados, a qualidade do conteúdo, a padronização, normas e tudo mais. Então, eu já vou organizar aqui e já vou passar no grupo o nome dos temas, né? E para vocês já irem se organizando, e quando for na quinta-feira, a gente estuda mais exames contrastados. E para terminar a nossa aula de hoje, uma frase que eu gosto muito. Todas as pessoas que você conhece estão enfrentando batalhas que você desconhece. Seja gentil sempre. Então, isso não só na saúde, em especial na saúde, mas de maneira geral, tentem sempre ser gentil com as pessoas. Porque mesmo aquela pessoa que está sorrindo, ela também está passando por batalhas. Não é só você que tem dias ruins, não é só você que tem problemas. E ainda mais na saúde, quando a gente é funcionário, a gente está ali para servir
Então, a gente deixa os nossos problemas, as nossas dores de lado para cuidar do outro. Essa é a nossa profissão na saúde. Essa é a nossa profissão na radiologia. Então, nem todo dia vocês vão estar bem para trabalhar, mas você tem que deixar seus problemas, suas dificuldades, seu cansaço, seu estresse de lado para atender bem aquela pessoa que está precisando. Então, independente de qualquer coisa, independente se a pessoa está bem-humorada, mal-humorada, tratou você bem ou tratou você mal, você tem que tratá-la bem, porque a gente está ali para atender bem elas e ser gentil. Então, tentem sempre ser gentil, ser educado com todo mundo. E agradecer a presença de todos aí. Muito obrigado pela presença. E na quinta-feira nós temos nossa aula presencial, onde, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre os pontos principais dessa aula e nós vamos ver nossa segunda aula, vamos estudar mais exames contrastados. Eu também já vou dar uma ajuda a vocês com relação a como se produzir um trabalho, pelo menos dentro dessas normas. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos mesmo. Gosto muito de vocês e até quinta-feira, tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite.